Ele fingiu estar dormindo para testar a honestidade da filha da faxineira. Deixou o cofre aberto com ouro e dinheiro à vista. O que a menina fez quando pensou que ninguém estava vendo mudou a vida dele para sempre. Era quase meia-noite quando Lúcia empurrou a porta de vidro do escritório empresarial Montenegro. O prédio estava completamente vazio. Apenas as luzes de emergência cortavam a escuridão dos corredores. Ela segurava a mão de Isabela, sua filha de 9 anos, que carregava uma mochila escolar surrada e um caderno meio desfolhado. "Mãe, por que a gente tem que trabalhar tão tarde assim?" Isabela perguntou, ajeitando a mochila no ombro. Seus olhos grandes e curiosos olhavam para os escritórios luxuosos através das portas de vidro. "As outras crianças da minha turma estão dormindo agora." Lucia apertou a mão da filha com carinho. "Filhinha, a gente precisa desse dinheiro extra para conseguir pagar suas coisas da escola. O Dr. Roberto é muito ocupado durante o dia. É só depois do expediente que conseguimos fazer a limpeza direito." Isabela balançou a cabeça, compreendendo mais do que deveria para sua idade. Ela já havia aprendido que algumas pessoas nascem com facilidades e outras precisam lutar muito mais para conseguir as mesmas coisas. Caminharam até o final do corredor, onde ficava a sala principal do Dr. Roberto Montenegro, dono de uma das maiores empresas de consultoria financeira da cidade. Lúcia tirou as chaves do bolso e abriu a porta devagar. A sala era impressionante. Móveis de madeira nobre, poltronas de couro caríssimas e uma mesa gigantesca onde decisões milionárias eram tomadas todos os dias. As paredes exibiam certificados, prêmios e fotos com pessoas importantes. "Uau!" Isabela sussurrou, olhando ao redor com admiração. "Um dia eu quero ter um escritório igual a este." "E você vai ter, meu amor." Lúcia sorriu, passando a mão no cabelo da filha. "Você é a criança mais inteligente que eu conheço." Elas não sabiam, mas Dr. Roberto Montenegro estava ali, recostado numa poltrona próxima à janela, aparentemente dormindo depois de um dia longo de trabalho. Sua respiração estava pausada, como se estivesse em sono profundo, mas seus ouvidos captavam cada palavra daquela conversa. Dr. Roberto havia desenvolvido uma técnica peculiar. Fingia estar dormindo para observar o comportamento das pessoas quando pensavam que ninguém estava vendo. Já havia flagrado funcionários mexendo em documentos confidenciais, secretárias vasculhando gavetas, executivos tentando descobrir informações privilegiadas. A confiança para ele era algo raro, especialmente depois de tantas traições nos negócios. Lúcia abriu o armário de produtos de limpeza e começou a organizar o material. Isabela sentou no chão, tirou o caderno da mochila e abriu na página da tarefa de matemática. "Mãe, posso fazer minha lição enquanto você limpa?" perguntou baixinho. "Claro, filha, mas cuidado para não sujar seu caderno." Dr. Roberto observava pela vista periférica. Uma criança fazendo lição de casa no chão de um escritório, à meia-noite, enquanto a mãe trabalhava para sustentar a família. Algo dentro dele se mexeu de uma forma que não acontecia há muito tempo. Lúcia começou a limpar as estantes com cuidado impressionante. Tirava cada objeto, limpava por completo, secava e colocava exatamente no mesmo lugar. Não era apenas uma limpeza mecânica. Era um trabalho feito com respeito e dedicação, como se ela entendesse a importância daquele ambiente. "Mãe!" Isabela chamou sem levantar os olhos do caderno. "Quanto é 7 vezes 43? Lúcia parou de limpar e fez a conta mentalmente. 291, amor." "Acertou." Isabela sorriu. "Você é boa em matemática também." "Aprendi fazendo as contas de casa todo dia." Lúcia riu baixinho. "Quando se precisa esticar o dinheiro para o mês inteiro, a gente fica expert em matemática." Dr. Roberto franziu a testa. Aquela mulher havia feito uma multiplicação complexa de cabeça, instantaneamente. Não era comum encontrar alguém com essa agilidade mental trabalhando como faxineira. Começou a se questionar sobre as circunstâncias que haviam levado Lúcia àquela profissão. Alguns minutos depois, enquanto Lúcia limpava a mesa principal, Isabela se levantou para jogar o lápis quebrado no lixo. No caminho, viu algo que brilhava debaixo da cadeira do Dr. Roberto. Era uma nota de R$100 que havia caído do bolso dele. Isabela pegou a nota, olhou ao redor e caminhou até a mãe. "Mãe, achei isso no chão." Ela sussurrou entregando o dinheiro.
Lúcia parou imediatamente o que estava fazendo e olhou para a nota com espanto. R$ 100 representavam quase uma semana de trabalho para ela. Mas nem por um segundo passou pela cabeça a ideia de ficar com aquele dinheiro. Filha, isso deve ter caído do bolso do Dr. Roberto, ela disse, examinando a nota. Vamos deixar em cima da mesa dele para que ele encontre amanhã. Mas mãe, e se alguém pegar antes dele chegar? Então vamos deixar um bilhetinho explicando que encontramos o dinheiro aqui e colocamos na gaveta da mesa para ficar seguro. Dr. Roberto sentiu o coração acelerar. Aquela não era a primeira vez que ele esquecia dinheiro propositalmente para testar a honestidade das pessoas. A grande maioria simplesmente embolsava e fingia que não havia visto nada. Mas Lúcia e Isabela estavam discutindo a melhor forma de devolver algo que nem era delas. Lúcia pegou um papel da mesa e escreveu com letra cuidadosa. Dr. Roberto, encontramos este dinheiro no chão da sua sala durante a limpeza. Deixamos na gaveta para ficar seguro. Atenciosamente, Lúcia. Serviços de limpeza. Isabela observava a mãe escrever. Mãe, por que a gente não pode ficar com esse dinheiro? A senhora disse que estamos precisando muito. Lúcia parou de escrever e olhou nos olhos da filha. Isabela, este dinheiro não é nosso. Não importa o quanto estejamos precisando. Nunca podemos pegar algo que pertence a outra pessoa. Isso se chama caráter. E é a coisa mais importante que posso ensinar para você. Mas e se ninguém ficasse sabendo? Filha, mesmo que ninguém ficasse sabendo, nós sabíamos. E ter uma consciência limpa vale muito mais que qualquer quantidade de dinheiro do mundo. Dr. Roberto estava profundamente tocado. Há quanto tempo não via uma lição de ética sendo ensinada com tanta sinceridade? Há quanto tempo não presenciava a honestidade verdadeira em seu ambiente de trabalho? Lúcia colocou a nota junto com o bilhete dentro da gaveta e continuou a limpeza. Isabela voltou para suas tarefas escolares no chão. As duas continuaram conversando baixinho enquanto trabalhavam. Mãe, quando eu crescer e tiver meu próprio escritório, vou contratar você para ser minha sócia, não minha funcionária, Isabela disse, concentrada nos números do caderno. Sócia? Lúcia sorriu emocionada. Sim, você vai ser a pessoa mais importante da minha empresa e a gente vai ajudar outras famílias que estão passando pela mesma situação que a nossa. Que situação, meu amor? Famílias onde as mães precisam trabalhar de noite porque durante o dia não conseguem ganhar dinheiro suficiente para cuidar dos filhos. Dr. Roberto sentiu os olhos marejarem. Aquela criança de 9 anos havia resumido em uma frase a injustiça social que ele, com toda a sua educação e experiência, levou décadas para compreender. Lúcia terminou de limpar a sala com o mesmo cuidado e dedicação com que havia começado. Checou cada detalhe, organizou cada objeto e deixou tudo impecável. Não era só um trabalho, era um trabalho feito com orgulho. Pronto, filha, vamos para casa. Isabela guardou o caderno na mochila e se levantou. Antes de sair, olhou mais uma vez para o escritório luxuoso. Mãe, um dia, quando eu tiver sucesso na vida, vou voltar aqui para agradecer ao Dr. Roberto por deixar a gente trabalhar no escritório dele. Por que, amor? Porque foi aqui que eu aprendi que posso sonhar grande. Se ele conseguiu construir tudo isso, eu também posso construir alguma coisa importante. Elas saíram da sala, apagaram as luzes e trancaram a porta. O escritório voltou ao silêncio. Mas, doutor, Roberto continuou sentado na poltrona, fingindo dormir, com o coração completamente transformado pelo que havia presenciado. Pela primeira vez em muitos anos, havia encontrado algo que julgava impossível. Honestidade pura, bondade genuína e uma lição de vida que nenhuma universidade do mundo poderia ensinar. Quando os passos de Lúcia e Isabela se perderam no corredor, Dr. Roberto abriu os olhos devagar. Olhou para a gaveta onde estava o dinheiro, depois para o local no chão onde Isabela havia feito a lição de casa, e tomou uma decisão que mudaria a vida de todos para sempre. Aquelas duas pessoas haviam acabado de passar no teste mais importante de suas vidas, sem nem saber que estavam sendo testadas. Dias depois, Dr. Roberto não conseguia tirar da cabeça o que havia presenciado. Aquela cena da honestidade de Lúcia e Isabela havia mexido com ele de uma forma que não esperava. Decidiu chegar mais cedo no escritório para observar melhor o trabalho delas. Às 11 horas da noite, escondeu-se novamente na poltrona, fingindo dormir.
Quando ouviu a chave girando na fechadura, seu coração acelerou. Lúcia entrou com Isabela, como sempre, carregando a mochila escolar e os produtos de limpeza. Filha, hoje você tem muita tarefa da escola? Lúcia perguntou enquanto organizava os materiais. Tenho sim, mãe. A professora Ana passou um monte de exercícios de português e matemática, mas eu gosto de estudar. Isabela respondeu, sentando no chão e abrindo o caderno. Dr. Roberto observou que o caderno de Isabela estava em condições ainda piores que na semana passada. As folhas estavam soltas, presas apenas com durex, e algumas páginas haviam sido arrancadas para economizar papel. Ela usava um lápis tão pequeno que mal dava para segurar direito. Mãe, posso te contar uma coisa? Isabela disse, olhando para cima com os olhos brilhando. Claro, amor. Pode falar. Hoje a professora disse que eu sou a melhor aluna da turma em matemática. Ela falou que eu tenho um talento especial com números. Lúcia parou de limpar e se ajoelhou ao lado da filha. Sério? Que orgulho! Conta direito o que aconteceu. A professora estava ensinando multiplicação para a turma toda, mas eu já sabia resolver todos os problemas. Daí ela me deu exercícios mais difíceis, de crianças mais velhas, e eu consegui fazer todos também. Dr. Roberto se surpreendeu. Multiplicações avançadas para uma criança de 9 anos? Isso era realmente impressionante. Ele começou a prestar mais atenção na conversa. E sabe o que mais, mãe? A professora perguntou quem me ensinou matemática em casa. Eu falei que foi você, quando a gente faz as contas do mercado e das contas para pagar. Lúcia sorriu emocionada. Matemática é importante mesmo, filha. Vai te ajudar muito na vida. Mãe, posso te fazer uma pergunta? Isabela hesitou por um momento. Claro. Por que você não trabalha em um lugar onde precisa usar matemática? Você é super boa com números, igual eu. A pergunta pegou Lúcia de surpresa. Ela parou de limpar e ficou em silêncio por alguns segundos. Dr. Roberto percebeu que havia tocado em algo delicado. Filha, nem sempre a gente pode trabalhar naquilo que sabe fazer melhor. Às vezes a vida nos leva para caminhos diferentes. Mas por quê? Lúcia suspirou fundo. Quando eu era da sua idade, eu também era muito boa na escola. Adorava matemática, igual você. Sonhava em ser professora ou trabalhar com números importantes. E o que aconteceu? A vida aconteceu, meu amor. Meus pais não tinham dinheiro para me colocar numa faculdade. Eu tive que começar a trabalhar muito nova para ajudar em casa. Depois você nasceu e eu precisava de um trabalho que me desse tempo para cuidar de você. Dr. Roberto sentiu o peito apertar. Estava ouvindo a história de uma mulher inteligente que havia sido obrigada pelas circunstâncias a abrir mão dos seus sonhos. Mas mãe, e agora? Você não pode voltar a estudar? Filha, agora meu sonho é você. Quero que você tenha todas as oportunidades que eu não tive. Por isso eu trabalho tanto, para conseguir pagar seus estudos. Isabela se levantou e abraçou a mãe. Quando eu crescer e ficar rica, vou mandar você estudar também. Você vai ser professora de matemática, igual sempre quis. Ai, meu amor. Lúcia começou a chorar baixinho. Você não precisa se preocupar com isso agora. Preciso sim. Você cuida de mim, então eu vou cuidar da senhora também. Dr. Roberto estava profundamente tocado. Nunca havia presenciado uma conversa tão pura e cheia de amor verdadeiro. Aquela criança estava disposta a sacrificar seus próprios sonhos para realizar os sonhos da mãe. Lúcia voltou ao trabalho, mas Dr. Roberto notou que ela limpava enquanto lágrimas escorriam pelo rosto. Isabela percebeu e se aproximou novamente. Mãe, a senhora está triste? Não, filha. Estou emocionada. Emocionada de ter uma filha tão especial quanto você. Mãe, posso te contar um segredo? Pode. Todas as noites, quando a gente vem trabalhar aqui, eu fico imaginando como seria se a gente tivesse uma casa grande igual este escritório. E como seria? Teria uma sala só para você estudar e fazer as contas que você gosta. Teria uma biblioteca gigante para eu ler todos os livros que eu quiser. E teria um jardim onde a gente podia tomar café da manhã no domingo, sem pressa para ir trabalhar. Dr. Roberto estava com os olhos marejados. Aqueles sonhos simples de uma criança estavam partindo seu coração. E sabe qual seria a melhor parte, mãe? Qual? A gente ia poder dormir tranquila, sem se preocupar se vai ter dinheiro para comprar comida no final do mês. A frase de Isabela foi como um soco no estômago de Dr. Roberto.
Ele nunca havia pensado que existiam crianças que se preocupavam com comida na mesa. Para ele, isso sempre foi algo garantido. Lúcia parou de limpar completamente e se sentou ao lado de Isabela no chão. Filha, a gente pode não ter muitas coisas, mas uma coisa eu garanto. Você nunca vai passar necessidade enquanto eu estiver viva. Eu sei, mãe. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. Por quê? Porque mesmo quando as coisas são difíceis, você nunca desiste. Você trabalha em 3 lugares diferentes, cuida de mim, ainda me ensina matemática e nunca reclama. Dr. Roberto ficou chocado. 3 trabalhos? Como uma pessoa conseguia trabalhar em 3 lugares e ainda cuidar de uma criança? Mãe, posso te falar uma coisa que eu nunca falei para ninguém? Claro, amor. Eu me sinto a criança mais sortuda da escola. Por quê? As outras crianças têm muito mais coisas que você. Mas elas não têm uma mãe igual você. Eu vejo como as outras mães tratam os filhos. Algumas nem ajudam com a lição de casa. Você me ensina matemática melhor que a professora. Lúcia abraçou Isabela com força. Você é tudo na minha vida, filha. E a senhora é tudo na minha também. Dr. Roberto teve que fazer um esforço enorme para não levantar daquela poltrona e se revelar ali mesmo. Nunca havia presenciado tanto amor genuíno entre 2 pessoas. Isabela voltou para o caderno e começou a resolver os exercícios. Dr. Roberto observou que ela fazia contas complexas mentalmente, sem precisar de ajuda. Era realmente uma criança superdotada. Mãe, este problema aqui está difícil, Isabela disse depois de alguns minutos. Qual é? É sobre porcentagem. A professora ensinou hoje, mas eu não entendi direito. Lúcia se aproximou e olhou para o exercício. Deixa eu ver. Aqui está pedindo quantos % de desconto o cliente ganhou. Se o produto custava R$200 e ele pagou 150, o desconto foi de R$50. 50 de 200 é 25%. Isabela arregalou os olhos. Nossa, mãe, como você sabe isso? Filha, eu trabalho no mercado também, lembra? Todo dia eu preciso calcular descontos e promoções. Dr. Roberto estava cada vez mais impressionado. Lúcia não apenas entendia de matemática básica, ela dominava conceitos avançados que muitos adultos tinham dificuldade. Mãe, você podia ser contadora ou professora de matemática, Isabela disse admirada. Podia, Lúcia concordou com tristeza. Mas não faz mal. Se você seguir estudando, você pode ser tudo isso que eu não consegui ser. Eu vou ser, mãe. Vou estudar muito e conseguir um emprego bom para cuidar da senhora. Naquele momento, Dr. Roberto tomou uma decisão. Não podia mais ficar apenas observando. Aquelas 2 pessoas especiais mereciam uma oportunidade, e ele sabia exatamente o que ia fazer. Quando Lúcia e Isabela terminaram o trabalho e saíram do escritório, Dr. Roberto ficou ali sentado, planejando como mudaria a vida delas para sempre. Na semana seguinte, Dr. Roberto chegou ao escritório com um plano elaborado. Havia pensado em cada detalhe durante dias. Se Lúcia e Isabela haviam passado no teste da honestidade com uma simples nota de R$100, era hora de um desafio muito maior. Ele abriu o cofre eletrônico que ficava atrás de sua mesa e retirou várias barras de ouro, maços de dinheiro e joias valiosas. Colocou tudo estrategicamente em cima da mesa, como se tivesse esquecido ali depois de uma reunião importante. O valor total passava dos R$300 mil. Às 10h30 da noite, Dr. Roberto se posicionou na poltrona de sempre, fechou os olhos e controlou a respiração. Desta vez, seu coração batia mais forte que nas outras noites. Estava prestes a descobrir se sua impressão sobre aquelas 2 pessoas estava correta. O barulho da chave na fechadura ecoou pelo escritório silencioso. Lúcia entrou com Isabela, como sempre, carregando os materiais de limpeza e a mochila escolar surrada. Filha, hoje você tem prova amanhã, né? Lúcia perguntou enquanto organizava os produtos. Tenho sim, mãe. Prova de ciência sobre o sistema solar. Eu já estudei tudo, mas queria revisar mais um pouquinho. Isabela respondeu, se dirigindo para seu local habitual no chão. Quando Lúcia se virou para começar a limpeza da mesa, ela congelou completamente. Seus olhos arregalaram diante da quantidade absurda de dinheiro, ouro e joias espalhados sobre a superfície de madeira nobre. Meu Deus do céu! Ela sussurrou levando a mão ao peito. Isabela, vem cá rapidinho. Isabela se aproximou e ficou boquiaberta. Nossa, mãe!
Parece tesouro de pirata. Filha, isso aqui deve valer uma fortuna. O Dr. Roberto deve ter esquecido tudo isso aqui depois de alguma reunião importante. Dr. Roberto observava cada reação, cada expressão, cada palavra. Estava impressionado com o fato de nenhuma das duas ter sequer tocado nos objetos valiosos. Mãe, a gente pode olhar mais de perto? Isabela perguntou com curiosidade infantil. Não, filha. Não devemos nem chegar perto. Isso aqui não é nosso. Mas o cofre está aberto também, olha. Isabela apontou para o cofre eletrônico que Dr. Roberto havia deixado propositalmente escancarado, revelando mais dinheiro e documentos importantes. Lúcia ficou ainda mais alarmada. Ai, meu Deus, ele esqueceu de fechar o cofre. Alguém pode entrar aqui e roubar tudo. A reação de Lúcia surpreendeu completamente Dr. Roberto. Em vez de ver uma oportunidade, ela estava preocupada com a segurança dele. Mãe, a gente tem que fazer alguma coisa. E se vier alguém de madrugada roubar o Dr. Roberto? Isabela disse com genuína preocupação. Você tem razão, filha, mas eu não sei a senha do cofre para fechar. Isabela se aproximou do cofre e examinou o mecanismo. Mãe, olha aqui. Tem um botão escrito Fechar emergência. Será que é só apertar? Não sei, amor. E se a gente apertar e estragar alguma coisa? Doutor, Roberto estava acompanhando aquela conversa com o coração acelerado. As duas estavam literalmente tentando proteger seu patrimônio, mesmo sem saber como. Mãe, eu acho que a gente deve tentar fechar o cofre. Imagina se alguém ruim entrar aqui e pegar tudo. O doutor Roberto vai ficar muito triste. Tem razão, mas vamos ter muito cuidado. Isabela aproximou o dedo do botão de emergência e pressionou devagar. O cofre emitiu um bip suave e a porta se fechou automaticamente. Conseguimos! Isabela comemorou baixinho. Agora precisamos juntar essas coisas da mesa e colocar num lugar seguro, Lúcia disse, olhando para os valores espalhados. Mãe, a gente pode pegar essas coisas? Claro que podemos pegar, filha. Para guardar em lugar seguro, não para ficar com elas. Lúcia começou a recolher cuidadosamente as barras de ouro e os maços de dinheiro. Suas mãos tremiam um pouco, não de ganância, mas de nervosismo por estar manuseando algo tão valioso. Onde a gente vai guardar isso, mãe? Isabela perguntou, ajudando a organizar as joias. Vou colocar tudo na gaveta da mesa e vou trancar com a chave. Amanhã deixo um bilhete explicando o que aconteceu. Doutor. Roberto estava emocionado até às lágrimas. Aquelas duas pessoas simples estavam tratando seu patrimônio com mais cuidado e responsabilidade do que muitos executivos que conhecia. Enquanto Lúcia guardava os valores na gaveta, Isabela fez uma pergunta que partiu o coração de Dr. Roberto. Mãe, quanto dinheiro será que tem aqui? Muito, filha. Mais do que a gente conseguiria ganhar trabalhando a vida inteira. E a gente nem pode sonhar em ficar com um pouquinho? Lúcia parou o que estava fazendo e se ajoelhou na frente da filha. Isabela, olha nos meus olhos. Esse dinheiro não é nosso. Não importa se é muito ou pouco, se a gente precisa ou não. Pegar algo que não nos pertence é errado, sempre. Mas mãe, ninguém ia saber. Filha, não é sobre quem vai saber, é sobre quem nós somos. Nós somos pessoas honestas, trabalhadoras, que conquistam as coisas com esforço próprio. Se a gente pegasse esse dinheiro, a gente ia deixar de ser quem somos. Dr. Roberto teve que fazer um esforço sobre-humano para não se levantar e aplaudir aquela lição de vida. Entendi, mãe. É como você sempre fala. Nossa riqueza não está no bolso, está no coração. Isso mesmo, meu amor. E no coração a gente já é mais rica que muita gente por aí. Lúcia terminou de guardar tudo na gaveta e a trancou cuidadosamente. Em seguida, pegou um papel e começou a escrever um recado detalhado. Dr. Roberto, encontramos o cofre aberto e dinheiro, ouro e joias espalhados na mesa. Fechamos o cofre com o botão de emergência e guardamos tudo na gaveta trancada para manter seguro. A chave está no mesmo lugar de sempre. Esperamos ter feito a coisa certa. Atenciosamente, Lúcia e Isabela. Serviços de limpeza. Isabela observou a mãe escrever e fez um comentário que tocou o Dr. Roberto profundamente. Mãe, a gente é tipo guardiã dos tesouros do Dr. Roberto, né? Como assim, filha? A gente cuida das coisas dele mesmo ele não estando aqui. Igual um anjo da guarda, mas para objetos.
Que comparação linda, amor. É isso mesmo. A gente zela pelo que é dos outros, igual zela pelo que é nosso. Na verdade, a gente cuida melhor das coisas dos outros, porque as nossas já estão meio quebradas mesmo. Isabela riu inocentemente. A risada de Isabela arrancou algumas lágrimas dos olhos de Dr. Roberto. Como uma criança conseguia ter tanta sabedoria e ainda manter a leveza da infância? Lúcia continuou a limpeza com ainda mais cuidado que o habitual. Ela limpou ao redor da gaveta trancada como se fosse uma relíquia sagrada, certificando-se de que tudo estava perfeito. Mãe, posso fazer uma pergunta? Isabela disse enquanto fazia os exercícios de ciências. Sempre pode, filha. Se a gente fosse rica igual o doutor... Roberto, a gente ia ser diferente? Lúcia pensou por um momento antes de responder. Filha, o dinheiro não muda quem a pessoa é por dentro. Ele só revela. Se a pessoa já é boa, o dinheiro pode ajudar ela a fazer coisas boas para os outros. Se a pessoa não é boa, o dinheiro vai mostrar isso também. E a gente é boa? A gente tenta ser, amor. Todo dia a gente tenta ser um pouquinho melhor que ontem. Quando eu ficar rica, vou ajudar um monte de famílias igual a nossa. Como você vai fazer isso? Vou dar trabalho para as mães e escola boa para as crianças. Igual o Dr. Roberto faz, dando trabalho para você. Dr. Roberto sentiu o coração explodir de emoção. Aquela criança de 9 anos já havia entendido melhor o propósito da riqueza do que muitos empresários que conhecia. Quando Lúcia terminou a limpeza, ela checou mais uma vez se a gaveta estava bem trancada e se o recado estava visível sobre a mesa. Pronto, filha, vamos embora. Mãe, a gente fez a coisa certa, né? Fizemos a única coisa certa, amor. Tomara que o Dr. Roberto não fique bravo com a gente por ter mexido nas coisas dele. Filha, quando você faz algo pensando no bem da outra pessoa, não tem como dar errado. Elas saíram do escritório e Dr. Roberto permaneceu na poltrona por mais alguns minutos, completamente transformado. Havia acabado de presenciar o maior ato de integridade de toda a sua vida. Quando finalmente se levantou e foi até a gaveta, encontrou tudo organizadinho e o bilhete carinhoso. Naquele momento, tomou a decisão definitiva que mudaria o destino daquelas duas pessoas extraordinárias para sempre. Doutor. Roberto passou o fim de semana inteiro pensando no que havia presenciado. Naquela segunda-feira, chegou ao escritório com uma decisão tomada. Era hora de parar de fingir e revelar sua presença. Mas antes precisava entender melhor quem eram realmente Lúcia e Isabela. Às 9 horas da noite, Dr. Roberto estava em seu escritório quando ouviu vozes no corredor. Lúcia estava conversando com o segurança do prédio. Boa noite, seu Márcio. Como está a família? Boa noite, dona Lúcia. Está tudo bem. Obrigado por perguntar. E a Isabela? Como vão os estudos? Ela está indo muito bem na escola. Semana passada tirou nota máxima na prova de ciências. Dr. Roberto se aproximou da porta para ouvir melhor a conversa. Era interessante como Lúcia tratava todas as pessoas com o mesmo respeito e carinho. Dona Lúcia, posso fazer uma pergunta meio pessoal? Seu Márcio hesitou. Claro, pode falar. A senhora já trabalhou em outras áreas antes? É que eu vejo como a senhora conversa, como trata as pessoas. Parece que a senhora tem muito estudo. Lúcia sorriu com tristeza. Obrigada pelo elogio, seu Márcio. Eu estudei sim, mas a vida me levou para outros caminhos. Se não for indiscrição, o que a senhora estudou? Fiz curso técnico em contabilidade. Era muito boa com números, adorava fazer planilhas e organizar as finanças das empresas. Dr. Roberto quase caiu da cadeira. Lúcia tinha formação em contabilidade? Isso explicava sua habilidade impressionante com matemática. E por que parou de trabalhar na área? Seu Márcio perguntou com curiosidade genuína. Quando descobri que estava grávida da Isabela, eu trabalhava numa empresa pequena. O chefe não gostou muito da ideia de funcionária grávida e inventou uma desculpa para me dispensar. Que coisa feia. Depois que a Isabela nasceu, tentei voltar para a área, mas todas as empresas queriam alguém com disponibilidade total. Como mãe solteira, eu precisava de horários flexíveis para cuidar dela. Doutor. Roberto sentiu uma pontada no peito. Quantas Lúcias existiam pelo mundo? Pessoas talentosas que eram excluídas do mercado por circunstâncias da vida. E agora, dona Lúcia, nunca pensou em tentar de novo? Seu Márcio, já fazem 10 anos. Nesse tempo todo, a contabilidade mudou muito.
Hoje em dia é tudo computadorizado, com programas que eu nem sei usar. Quem vai querer contratar uma mulher de 40 anos sem experiência recente? Mas a senhora é tão inteligente. Tenho certeza que aprenderia rápido. Talvez. Mas agora minha prioridade é a Isabela. Preciso garantir que ela tenha todas as oportunidades que eu não tive. Nesse momento, Isabela apareceu no corredor, vindo do banheiro. Oi, seu Márcio. Como está? Oi, pequena. Sua mãe estava me contando que você tirou nota máxima na prova. Tirei sim. Foi sobre o sistema solar. Eu adoro ciências. E matemática. Ouvi dizer que você é expert igual sua mãe. Ah, matemática é moleza. Minha mãe me ensinou uns truques que nem a professora sabe. Dr. Roberto decidiu que era hora de se revelar. Saiu do escritório e caminhou em direção ao trio. Boa noite, ele disse com um sorriso gentil. Lúcia ficou vermelha de vergonha. Dr. Roberto, perdão, senhor. Não sabíamos que o senhor ainda estava aqui. A gente pode voltar mais tarde para fazer a limpeza. Não se preocupem. Na verdade, eu gostaria de conversar com vocês duas, se não for incômodo. Isabela se escondeu atrás da mãe, intimidada pela presença imponente do Dr. Roberto. Conversar com a gente? Lúcia perguntou confusa. Aconteceu alguma coisa? Sim, aconteceu. Mas nada ruim. Podem ficar tranquilas. Dr. Roberto se dirigiu a seu Márcio. Márcio, pode nos dar licença? Preciso conversar reservadamente com elas. Claro, doutor. Vou fazer a ronda no andar de baixo. Quando ficaram sozinhos, Dr. Roberto convidou Lúcia e Isabela para entrarem em seu escritório. Sentem, por favor. Lúcia permaneceu de pé, nervosa. Dr. Roberto, se é sobre alguma coisa que fizemos errado... Sente, Lúcia. E você também, Isabela. Precisamos conversar. Elas se sentaram na beiradinha das poltronas, claramente desconfortáveis. Primeiramente, quero agradecer por cuidarem tão bem do meu escritório. E também por terem protegido meus pertences na semana passada. Ah, o senhor viu o bilhete? Esperamos ter feito a coisa certa, Lúcia disse aliviada. Fizeram mais que a coisa certa. Fizeram algo extraordinário. Dr. Roberto respirou fundo antes de continuar. Mas eu preciso ser honesto com vocês. Eu não estava dormindo naquelas noites. Lúcia arregalou os olhos. Como assim? Eu estava fingindo dormir para observar vocês. Observar a gente? Por quê? Porque eu precisava ter certeza sobre o tipo de pessoas que vocês são. Lúcia ficou ofendida. Dr. Roberto, se o senhor não confia no nosso trabalho... Lúcia, deixe eu explicar melhor. Dr. Roberto se levantou e caminhou até a janela. Há alguns anos, eu tive uma experiência que mudou minha forma de ver as pessoas. Que experiência? Doutor, Roberto virou-se para elas com os olhos marejados. Eu também venho de família simples, Lúcia. A revelação pegou tanto Lúcia quanto Isabela de surpresa. Como assim? Minha mãe era faxineira, igual você. Meu pai era porteiro de prédio. Nós morávamos numa casa pequena na periferia e eu estudava com bolsa de estudos. Isabela se aproximou mais, interessada na história. Quando eu tinha a idade da Isabela, minha mãe me levava para trabalhar com ela em alguns escritórios. Eu fazia lição de casa no chão enquanto ela limpava, exatamente como vocês fazem. Lúcia não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Um dia, numa empresa onde minha mãe trabalhava, o dono chegou mais cedo e nos encontrou lá. Sabe o que ele fez? O quê? Gritou com minha mãe, disse que escritório não era lugar para criança e a dispensou na hora. Disse que pessoas como nós não tinham caráter para trabalhar em lugar sério. Dr. Roberto voltou a se sentar, claramente emocionado. Naquele dia, eu prometi para mim mesmo que se um dia eu tivesse uma empresa, seria diferente. Trataria as pessoas pela pessoa que são, não pela roupa que vestem. E o senhor conseguiu subir na vida, Isabela disse admirada. Consegui, pequena. Estudei muito, trabalhei muito, e Deus me abençoou. Mas no caminho, algumas pessoas me decepcionaram profundamente. Como assim? Funcionários que eu confiei roubaram da empresa. Sócios que considerei amigos me traíram. Pessoas de família rica, com formação universitária, que se mostraram desonestas. Doutor. Roberto olhou diretamente para Lúcia. Por isso eu desenvolvi essa técnica de observar as pessoas quando elas não sabem que estou vendo, para conhecer o verdadeiro caráter delas.
E a gente passou no teste? Isabela perguntou inocentemente. Dr. Roberto sorriu. Vocês não apenas passaram no teste. Vocês me ensinaram que ainda existem pessoas íntegras no mundo. Lúcia começou a chorar baixinho. Doutor Roberto, o senhor não imagina como é difícil às vezes manter a honestidade quando se está passando necessidade. Imagino sim, Lúcia. Já passei por isso. Mas por que o senhor está nos contando tudo isso? Dr. Roberto se levantou novamente e foi até a mesa. Porque eu ouvi sua conversa com o Márcio há pouco. O senhor ouviu? Ouvi que você tem formação em contabilidade. Lúcia ficou constrangida. Ah, isso... Foi há muito tempo, Dr. Roberto. Eu não sirvo mais para trabalhar na área. Quem disse? Como assim? Dr. Roberto abriu a gaveta e tirou uma pasta. Lúcia, eu preciso de uma contadora de confiança para trabalhar na minha empresa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dr. Roberto, o senhor está brincando com a gente? Nunca estive mais sério na vida. Mas eu não tenho experiência com os programas modernos. Eu ensino, eu treino, eu capacito. O que eu não posso ensinar é caráter. E vocês duas têm algo que dinheiro não compra: integridade. Isabela pulou da cadeira emocionada. Mãe, o Dr. Roberto está oferecendo um emprego. Calma, filha. Lúcia estava em choque. Dr. Roberto, eu não sei o que dizer. Diga sim. Mas e a Isabela? Eu não posso deixar ela sozinha. Dr. Roberto sorriu. Quem disse que ela vai ficar sozinha? Como assim? Isabela pode vir para cá depois da escola. Pode fazer a lição de casa aqui no escritório, com todo o material que ela precisar. Isabela começou a chorar de alegria. Mãe, a gente não vai precisar mais trabalhar de madrugada. Lúcia estava soluçando. Dr. Roberto, isso é sério mesmo? Completamente sério. Vocês passaram no teste mais difícil da vida. Mantiveram o caráter mesmo nas dificuldades. Naquele momento, Dr. Roberto entendeu que Deus havia colocado Lúcia e Isabela em seu caminho, não apenas para que ele as ajudasse, mas para que elas o lembrassem dos valores que realmente importam na vida. Algumas semanas se passaram desde a conversa transformadora no escritório. Lúcia havia começado a trabalhar como contadora durante o dia, e Isabela vinha para o escritório depois da escola. Dr. Roberto observava as duas se adaptando à nova rotina, mas percebia que algo ainda as incomodava. Uma tarde, enquanto Isabela fazia os deveres na mesa de reuniões, Dr. Roberto notou que ela parecia mais quieta que o normal. Lúcia estava concentrada nas planilhas financeiras, demonstrando uma habilidade impressionante que surpreendia até mesmo os funcionários mais experientes. Isabela, Dr. Roberto se aproximou da menina. Posso sentar aqui com você? Pode sim, Dr. Roberto. Está tudo bem? Você parece preocupada hoje. Isabela hesitou antes de responder. Dr. Roberto, posso fazer uma pergunta? Sempre pode. Por que o senhor está sendo tão bom com a gente? A pergunta pegou o Dr. Roberto de surpresa. Por que você acha que eu não deveria ser? Não é isso. É que as pessoas sempre falam que, quando uma coisa parece boa demais para ser verdade, geralmente não é verdade. Dr. Roberto sentiu o coração apertar. Quem disse isso para você? Minha vizinha, Dona Aparecida. Ela falou para minha mãe que homem rico não ajuda pobre sem querer algo em troca. E o que sua mãe respondeu? Que a gente tinha que confiar, mas ficar atenta. Minha mãe está com medo que um dia o senhor mude de ideia e a gente volte para onde estava antes. Dr. Roberto chamou Lúcia para se juntar à conversa. Lúcia, pode vir aqui um momento? Lúcia se aproximou, limpando as mãos nervosamente. Aconteceu alguma coisa? Isabela me contou sobre suas preocupações. Acho que precisamos conversar mais abertamente. Lúcia ficou vermelha. Dr. Roberto, se minha filha disse alguma coisa inconveniente... Não disse nada inconveniente. Na verdade, ela fez uma pergunta muito inteligente. Dr. Roberto respirou fundo. Vocês têm motivos para desconfiar. A vida ensinou vocês a serem cautelosas. É que a gente não está acostumada com tanta bondade, Lúcia admitiu. E eu entendo perfeitamente, mas vocês precisam saber a verdade completa sobre por que estou fazendo isso. Dr. Roberto se levantou e caminhou até uma foto emoldurada em sua mesa. Vocês viram esta foto? Era uma foto antiga, desbotada, mostrando uma mulher simples segurando a mão de um menino pequeno. Esta é minha mãe, Dona Carmen, e eu com 9 anos.
Isabela se aproximou para ver melhor. O senhor era pequenininho. Era sim. E estava na mesma situação que você, Isabela. Lúcia franziu a testa. Como assim? Minha mãe era faxineira de 3 empresas diferentes, igual você era antes. 3 empresas? Sim. Ela trabalhava numa empresa de contabilidade de manhã, num escritório de advocacia à tarde e numa clínica à noite. Lúcia sentiu um aperto no peito. Nossa, igual eu fazia. E sabe qual era o sonho da minha mãe? Qual? Ela queria ser secretária. Sonhava em trabalhar sentada, mexendo com papéis importantes, usando roupas bonitas para trabalhar. Isabela se emocionou. Igual o sonho da minha mãe com contabilidade. Exatamente. Mas sabe o que aconteceu com o sonho da minha mãe? O quê? Dr. Roberto voltou a se sentar, claramente emocionado. Ela nunca conseguiu realizar. Trabalhou a vida inteira limpando escritórios, sonhando em um dia sentar numa mesa igual às que ela limpava. Lúcia começou a entender. E por isso por isso eu não consegui assistir vocês passarem pela mesma situação. Quando vi você ensinando matemática avançada para Isabela no chão do meu escritório, vi minha mãe me ensinando a ler nos intervalos da faxina. Dr. Roberto, Lúcia disse com a voz embargada, o senhor está fazendo isso por nós ou pela sua mãe? Pelas 2 coisas. Estou dando para vocês a oportunidade que minha mãe nunca teve. Isabela fez uma pergunta que partiu o coração de todos. E sua mãe ficou feliz quando o senhor conseguiu crescer na vida? Dr. Roberto demorou para responder. Minha mãe partiu antes de ver meu sucesso, Isabela. O silêncio que se seguiu foi pesado e carregado de emoção. Ela estava trabalhando numa empresa grande, limpando o escritório do presidente quando passou mal. O coração dela parou. Lúcia levou a mão ao peito. Que tristeza. Sabe qual foi a última coisa que ela me disse? O quê? Que eu tinha que estudar muito para nunca deixar minha futura família passar pelo que nós passamos. Isabela se aproximou e pegou na mão de Dr. Roberto. O senhor cumpriu a promessa para sua mãe. Cumpri parcialmente, pequena. Consegui sair da situação difícil, mas nunca consegui ajudar outra família a sair também. Até encontrar vocês. Mas, Dr. Roberto, Lúcia perguntou, como o senhor tem certeza de que nós merecemos essa ajuda? Lúcia, em 3 semanas trabalhando aqui, você já identificou erros na contabilidade que os funcionários anteriores não conseguiram encontrar em meses. Sério, você tem um talento natural impressionante. E mais importante, você é honesta. Ontem você me chamou para corrigir um erro de cálculo que beneficiava você em R$300 no salário. Claro que chamei. Era erro. Lúcia, a maioria das pessoas teria ficado calada e embolsado a diferença. Isabela fez uma observação que surpreendeu os adultos. Dr. Roberto, posso falar uma coisa? Pode. Eu acho que a gente se encontrou porque todos nós precisávamos uns dos outros. Como assim, pequena? O senhor precisava de pessoas honestas para confiar. A gente precisava de uma oportunidade. E sua mãe lá do céu precisava ver que o filho dela virou uma pessoa boa. Dr. Roberto não conseguiu segurar as lágrimas. Isabela, você tem 9 anos e já entende coisas que adultos levam a vida inteira para compreender. É porque minha mãe me ensinou que a vida é sobre ajudar uns aos outros. Nesse momento, Dr. Roberto tomou uma decisão que nem ele mesmo esperava. Lúcia, quero fazer uma proposta para vocês. Que tipo de proposta? Quero que vocês venham morar no apartamento que tenho no andar de cima deste prédio. Lúcia ficou chocada. Dr. Roberto, isso é demais. Deixa eu explicar. O apartamento está vazio há meses. Vocês pagariam um aluguel simbólico, apenas para manter a dignidade. Mas por quê? Porque Isabela seria mais segura aqui perto. Poderia usar a biblioteca do prédio para estudar. E você não perderia tempo em transporte. Dr. Roberto, isso parece sonho demais para ser realidade. Lúcia, sonhos só viram realidade quando encontram pessoas dispostas a torná-los possíveis. Isabela abraçou o Dr. Roberto. Obrigada por acreditar na gente. Obrigado por me ensinarem que existem pessoas boas no mundo. Mas Lúcia ainda tinha uma preocupação. Dr. Roberto, e se daqui uns meses o senhor se arrepender? E se a gente não corresponder às expectativas? Lúcia, quer que eu seja bem honesto? Quero. Eu que estou com medo de não corresponder às expectativas de vocês. Vocês são pessoas melhores do que eu merecia encontrar. Como assim?
Vocês me lembraram de quem eu era antes de me perder no mundo dos negócios. Me lembraram dos valores que minha mãe me ensinou. Isabela fez mais uma pergunta sábia. Dr. Roberto, o senhor acha que sua mãe está orgulhosa do senhor agora? Dr. Roberto olhou para a foto da mãe e sorriu através das lágrimas. Acho que agora sim, Isabela. Acho que agora sim. Naquele momento, os três entenderam que não se tratava apenas de ajuda ou caridade. Era sobre três pessoas que se encontraram exatamente quando mais precisavam umas das outras. Era sobre cura, redenção e a prova de que o amor verdadeiro não termina quando alguém parte. Ele se multiplica através das vidas que tocamos e das promessas que cumprimos. 2 dias se passaram desde a conversa sobre o apartamento, e doutor Roberto notou que Lúcia estava diferente. Ela trabalhava com a mesma dedicação de sempre, mas parecia carregar um peso nas costas. Durante o almoço, ele decidiu abordar o assunto. Lúcia, posso conversar com você? Claro, Dr. Roberto. Percebi que você está preocupada desde nossa última conversa. Quer me contar o que está pensando? Lúcia suspirou fundo. Dr. Roberto, eu preciso ser sincera com o senhor. Pode falar à vontade. Eu estou com medo. Medo de quê? Medo de estar sonhando demais. Medo de me acostumar com essa vida boa e depois perder tudo. Dr. Roberto sentou ao lado dela. Lúcia, você já passou por alguma decepção assim? Já. Quando Isabela era pequena, eu consegui um emprego numa empresa de contabilidade. O chefe falou que se eu me esforçasse, poderia crescer lá dentro. E o que aconteceu? Eu me esforcei demais. Trabalhava até tarde, levava trabalho para casa, fazia cursos nos fins de semana. Depois de 1 ano, quando achei que ia ser promovida, o que houve? Ele contratou o sobrinho dele para a vaga que deveria ser minha. Disse que eu era uma ótima funcionária, mas que ele precisava de alguém com perfil executivo. Dr. Roberto sentiu raiva da injustiça. E como você se sentiu? Destruída, não pela vaga em si, mas por ter acreditado que bastava ser competente. E por isso está com medo agora? Dr. Roberto, na minha vida, sempre que as coisas começaram a melhorar, algo deu errado. Sempre. Nesse momento, Isabela apareceu na porta. Mãe, posso falar uma coisa? Claro, filha. Isabela se aproximou e segurou a mão da mãe. Mãe, eu ouvi a conversa e quero dizer uma coisa importante. O que é amor? Lembra quando a senhora me ensinou que a gente não pode deixar o medo do escuro impedir a gente de acender a luz? Lúcia ficou emocionada. Lembro. Então por que a senhora está com medo de acender nossa luz? A pergunta de Isabela calou fundo no coração de Lúcia e Dr. Roberto. Filha, mas e se a luz apagar de novo? Mãe, a senhora me ensinou que mesmo se a luz apagar, a gente aprende onde fica o interruptor. Dr. Roberto ficou impressionado com a sabedoria daquela criança. Lúcia, ele disse suavemente, posso contar uma coisa que nunca contei para ninguém? Pode. Quando eu ofereci para vocês virem trabalhar aqui, eu também estava com medo. Medo de quê? Medo de descobrir que eu estava errado sobre vocês. Medo de me decepcionar de novo com pessoas. Sério? Completamente sério. Vocês não foram as únicas testadas nessa história. Eu também estava sendo testado. Isabela perguntou. Testado como? Testado para ver se eu ainda conseguia confiar em pessoas boas. Se ainda conseguia fazer a coisa certa. E conseguiu? Dr. Roberto sorriu. Com a ajuda de vocês duas consegui. Lúcia se emocionou. Dr. Roberto, o senhor quer dizer que nós também estamos ajudando o senhor? Mais do que imaginam. Vocês me devolveram a fé nas pessoas. Naquele momento, o telefone de Dr. Roberto tocou. Era Dona Aparecida, a vizinha de Lúcia. Dr. Roberto, é Dona Aparecida. Estou ligando do telefone da padaria porque estou preocupada. O que aconteceu? É sobre o apartamento da Lúcia. Apareceu uns homens lá querendo saber quando ela vai sair porque tem outras pessoas interessadas. Lúcia ficou pálida. O quê? Eles disseram que o proprietário quer aumentar o aluguel e que quem não puder pagar tem que sair no final do mês. Dr. Roberto sentiu o sangue ferver. Dona Aparecida, a senhora pode dizer para esses homens que a Lúcia não vai precisar se preocupar com isso? Como assim? Ela não vai morar mais lá. Lúcia olhou para Dr. Roberto com lágrimas nos olhos. Ela havia entendido que não tinha mais escolha.
Era aceitar a ajuda ou ficar sem teto. Dr. Roberto, ela disse, tremendo, eu aceito sua proposta. Tem certeza? Tenho, mas com uma condição. Qual? Eu quero pagar um aluguel justo pelo apartamento, não simbólico, justo. Lúcia. Dr. Roberto, por favor, eu preciso manter minha dignidade. Dr. Roberto entendeu perfeitamente. Está bem, vamos negociar um valor que seja justo para todos. Isabela abraçou a mãe. Mãe, a gente vai morar num apartamento de verdade? Vamos, filha. Com um quarto separado para mim? Dr. Roberto riu. Com quarto separado, sala grande, cozinha equipada e até uma pequena biblioteca. Biblioteca? Isabela gritou de alegria. Tenho alguns livros que estavam guardados lá. Podem ser seus. Nesse momento, Dr. Roberto teve uma ideia. Lúcia, Isabela, vocês podem me acompanhar até o apartamento agora? Quero mostrar uma coisa. Eles subiram no elevador até o último andar. Quando o Dr. Roberto abriu a porta do apartamento, Lúcia e Isabela ficaram sem palavras. O apartamento era lindo, amplo, com uma vista incrível da cidade. Mas o que mais chamou a atenção foi uma mesa no canto da sala, com vários papéis espalhados. Dr. Roberto, o que é aquilo? Lúcia perguntou. São os projetos de uma fundação que quero criar. Fundação? Uma fundação para ajudar mães solteiras que têm potencial profissional, mas não conseguem oportunidades. Lúcia se aproximou da mesa e viu os papéis. Dr. Roberto, isso é sério? Completamente sério. E quero que você seja a diretora administrativa. Eu? Você conhece na pele o que essas mulheres passam? Você sabe exatamente o que elas precisam? Isabela pulou de alegria. Mãe, o senhor quer que a senhora ajude outras mães. Mas, Dr. Roberto, eu não tenho experiência em dirigir uma fundação. Ninguém nasce sabendo, Lúcia. Você vai aprender. E eu vou estar aqui para ajudar. Mas por que uma fundação? Dr. Roberto caminhou até a janela. Porque eu entendi uma coisa importante conversando com vocês. O quê? Que ajudar uma família é bom. Mas criar um sistema para ajudar centenas de famílias é transformador. E como funcionaria? A fundação identificaria mulheres com potencial, ofereceria capacitação, conseguiria empregos em empresas parceiras e daria suporte para elas se estabelecerem. Lúcia estava emocionada. Igual o senhor fez conosco? Exatamente, mas em escala maior. Isabela fez uma pergunta que surpreendeu os adultos. Doutor Roberto, posso sugerir uma coisa para a fundação? Claro, pequena. Que tal criar um programa para as crianças também? Para elas terem um lugar para estudar enquanto as mães trabalham? Dr. Roberto ficou impressionado. Isabela, essa é uma ideia genial. É porque eu sei como é ficar sozinha em casa enquanto a mãe trabalha. É muito solitário. Lúcia abraçou a filha. Minha filha está virando uma pequena empresária. Não, mãe. Estou virando alguém que quer ajudar outras famílias igual a nossa. Dr. Roberto se emocionou profundamente. Vocês sabem qual vai ser o nome da fundação? Qual? Fundação Dona Carmen, em homenagem à minha mãe. Que lindo! Lúcia exclamou. E sabe qual vai ser o slogan? Qual? Toda criança merece ver a mãe realizar seus sonhos. Isabela começou a chorar. Doutor Roberto, sua mãe estaria muito orgulhosa. E a sua mãe vai ser a primeira beneficiária da fundação que ela mesma vai dirigir. Naquele momento, os três entenderam que haviam se encontrado não por acaso, mas por propósito. Dr. Roberto havia encontrado sua missão de vida. Lúcia havia encontrado sua vocação. E Isabela havia aprendido que sonhos podem se tornar realidade quando pessoas boas se unem. Doutor Roberto, Lúcia disse com lágrimas nos olhos, como posso agradecer tudo isso? Fazendo a fundação ser um sucesso. Ajudando outras famílias a viverem a transformação que vocês estão vivendo. Prometo que vou dar o melhor de mim. Eu sei que vai. Vocês já demonstraram do que são capazes. Isabela olhou pela janela e sussurrou. Mãe, será que lá de cima sua mãe e a mãe do Dr. Roberto estão vendo isso? Doutor. Roberto e Lúcia se olharam emocionados. Tenho certeza que sim, minha filha. Tenho certeza que sim. 6 meses depois, Dr. Roberto chegou ao escritório numa manhã especial de quinta-feira. Hoje era o dia da inauguração oficial da Fundação Dona Carmen. Mas antes da cerimônia,
Ele queria ter um momento especial com Lúcia e Isabela. Lúcia estava em sua nova mesa, agora como diretora administrativa, revisando os relatórios das primeiras famílias beneficiadas. Isabela, que havia se tornado a mascote não oficial da fundação, estava sentada na pequena biblioteca fazendo seus deveres. Lúcia, Isabela, podem vir até minha sala? Tenho uma surpresa para vocês. Quando entraram no escritório, encontraram a mesa coberta com cartas, desenhos coloridos e fotos. Centenas deles. O que é isso, Dr. Roberto? Isabela perguntou curiosa. São cartas de agradecimento das famílias que a fundação já ajudou. Lúcia pegou uma das cartas e começou a ler em voz alta. Cara Fundação Dona Carmen, meu nome é Ana Paula. Graças a vocês, consegui um emprego como secretária depois de 8 anos limpando casas. Minha filha Sofia agora estuda numa escola melhor e tem um lugar seguro para ficar enquanto eu trabalho. Vocês salvaram nossas vidas. Leia mais uma, mãe. Isabela pediu emocionada. Esta é de uma senhora chamada Rosa. Dr. Roberto e Dona Lúcia. Eu não consigo parar de chorar de alegria. Depois de trabalhar 20 anos como doméstica, hoje comecei meu primeiro dia como auxiliar de contabilidade. Meu sonho sempre foi trabalhar com números. Vocês tornaram isso possível quando eu já havia desistido. Dr. Roberto se emocionou. Lúcia, em 6 meses, a fundação já ajudou 87 famílias. 87? Isabela gritou. Isso significa 87 crianças que vão ter uma vida melhor. E isso é só o começo, Lúcia disse orgulhosa. A lista de espera tem mais 300 famílias. Dr. Roberto, Isabela perguntou. Posso contar uma coisa que descobri? Claro, pequena. Descobri qual é o verdadeiro segredo para ser rico. Qual é? Não é ter muito dinheiro. É fazer outras pessoas se sentirem ricas também. Doutor, Roberto ficou sem palavras. Como uma criança de 9 anos conseguia resumir em uma frase o que ele levou 40 anos para entender. Nesse momento, tocaram na porta. Era Carla, a nova assistente da fundação. Dr. Roberto, chegou uma família muito especial para a cerimônia de hoje. Quem? Uma mãe com 3 filhos que veio de outra cidade só para conhecer vocês pessoalmente. Por quê? Ela disse que a história de vocês viralizou na internet e inspirou ela a não desistir dos próprios sonhos. Lúcia ficou confusa. Viralizou como? Alguém gravou vocês conversando no saguão do prédio semana passada e postou nas redes sociais. O vídeo já tem mais de 2 milhões de visualizações. 2 milhões? Isabela ficou chocada. O pessoal está chamando de a família que ensinou um milionário a ser rico de verdade. Dr. Roberto riu. E não estão errados. Carla continuou. Dr. Roberto, tem mais. Chegaram ligações de empresários de outros estados querendo criar filiais da fundação em suas cidades. Sério? E tem jornalistas querendo entrevistar vocês para programas de televisão. Lúcia ficou nervosa. Doutor Roberto, eu não sei se estou preparada para isso. Lúcia, você está mais preparada do que imagina. Você viveu na pele tudo o que essas pessoas precisam ouvir. Mas e se eu falar alguma coisa errada? Isabela segurou a mão da mãe. Mãe, você só precisa falar a verdade. E a verdade nunca é errada. Dr. Roberto teve uma ideia. Que tal descermos para conhecer essa família que veio nos visitar? No saguão do prédio, encontraram Teresa, uma mulher de 35 anos com seus 3 filhos. Miguel, de 7 anos, Laura, de 5 e o pequeno Pedro, de 3 aninhos. Dona Lúcia, Dr. Roberto! Teresa correu para abraçá-los. Eu não acredito que estou conhecendo vocês pessoalmente. Oi, querida. Como você soube da gente? Lúcia perguntou carinhosamente. Pelo vídeo na internet. Eu estava quase desistindo de tentar uma vida melhor quando vi a história de vocês. E o que aconteceu? Eu morava numa cidade pequena. Trabalhava como faxineira em 3 lugares, igual você fazia. Meus filhos ficavam sozinhos porque eu não tinha com quem deixar. Miguel, o filho mais velho, se aproximou de Isabela. Você é a menina que estudava no chão do escritório? Era sim, mas agora tenho uma mesa só para mim. Que legal! Eu também faço lição no chão às vezes. Teresa continuou sua história. Quando eu vi vocês falando sobre não desistir dos sonhos, sobre manter a honestidade mesmo nas dificuldades, algo despertou dentro de mim.
E o que você fez? Dr. Roberto perguntou. Juntei todas as minhas economias, trouxe as crianças para a capital e vim procurar a fundação de vocês. Corajosa, Lúcia admitiu. Corajosa e desesperada. Mas sabendo que se vocês conseguiram, eu também posso conseguir. Laura, a filhinha do meio, puxou a blusa de Lúcia. Tia, é verdade que você vai arrumar trabalho para a minha mãe? Lúcia se ajoelhou para ficar na altura da menina. É verdade sim, princesa. Sua mãe vai trabalhar numa empresa grande com carteira assinada e vocês vão ter um lugar seguro para ficar. E eu vou poder estudar numa escola boa? Vai sim. Igual você fez com sua filha? Igual eu fiz com minha filha. Pedro, o pequeno de 3 anos, correu para Dr. Roberto e levantou os bracinhos pedindo colo. Doutor. Roberto o pegou no colo e o menino disse: Tio Rico, você vai cuidar da gente? A pergunta inocente arrancou lágrimas de todos os presentes. Vou sim, pequeno. Igual cuido da Isabela e da Lúcia. Isabela se aproximou das crianças. Vocês querem ver onde eu estudo agora? Tem uma biblioteca com um monte de livros. Tem mesmo? Miguel perguntou empolgado. Tem, e todos podem usar. Enquanto as crianças subiam para conhecer as instalações da fundação, os adultos conversavam no saguão. Dr. Roberto, Teresa disse, posso fazer uma confissão? Claro. Quando eu vi o vídeo de vocês, eu chorei por 2 horas seguidas. Por quê? Porque pela primeira vez na vida eu vi que existem pessoas boas de verdade no mundo. Pessoas que ajudam sem querer nada em troca. Lúcia corrigiu. Teresa, o doutor. Roberto recebe sim algo em troca. O quê? Dr. Roberto sorriu. Eu recebo a certeza de que estou cumprindo a promessa que fiz para minha mãe. Que promessa? De nunca deixar uma família passar pelo que nós passamos. Teresa abraçou o Dr. Roberto. Obrigada por manter essa promessa. Nesse momento, Isabela desceu correndo as escadas com as outras crianças. Mãe, doutor. Roberto, vocês precisam ver isso. O que foi, filha? Miguel desenhou uma coisa linda para a fundação. Miguel, envergonhado, mostrou um desenho feito com lápis de cor. Era uma casa grande com várias famílias felizes na frente e no céu, 2 senhoras com asas sorrindo para elas. Miguel, que desenho lindo! Quem são essas senhoras no céu? Lúcia perguntou. São as avós de vocês. Minha mãe disse que elas estão cuidando de todas as famílias lá de cima. Dr. Roberto teve que se segurar para não chorar na frente das crianças. Miguel, posso ficar com este desenho? Pode. É para vocês. Obrigado. Vou colocar na parede do meu escritório. Naquele momento, Dr. Roberto olhou ao redor e viu tudo o que havia sido construído. Não apenas a fundação, mas uma nova família. Uma família escolhida pelo coração, unidos pelo propósito de ajudar outros. Pessoal, ele disse emocionado, quero que vocês saibam uma coisa importante. O quê? Todos perguntaram. 6 meses atrás, eu era um homem rico, mas vazio. Hoje eu sou um homem realizado, porque aprendi que a verdadeira riqueza está em transformar vidas. Isabela correu e abraçou o Dr. Roberto. E nós aprendemos que sonhos podem virar realidade quando encontram pessoas que acreditam neles. Lúcia abraçou os dois. E eu aprendi que nunca é tarde para recomeçar, desde que você mantenha seu coração honesto. Teresa juntou seus filhos no abraço. E nós aprendemos que existem anjos disfarçados de pessoas comuns. Quando o sol se pôs naquela quinta-feira, Dr. Roberto olhou pela janela de seu escritório. O desenho de Miguel estava emoldurado na parede, ao lado da foto de sua mãe. Na mesa, os relatórios mostravam que a Fundação Dona Carmen havia se tornado um movimento nacional. Mas o que mais o emocionava era saber que aquela história havia começado com um simples teste de honestidade e se transformado numa corrente de amor que nunca mais teria fim. Porque algumas histórias não terminam quando chegam ao fim. Elas se multiplicam no coração de cada pessoa que elas tocam, criando um legado eterno de esperança, bondade e transformação. E assim, o patrão que fingiu dormir para testar a honestidade, descobriu que no final, quem foi testado e transformado foi ele mesmo.